E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui hoje uma aula de física com o professor Yuri. Então a gente vai dar sequência no nosso conteúdo programático e entender um pouquinho mais como que funciona a produção e a projeção de imagens em espelhos esféricos, certo? A gente vai entender um pouquinho das regras de convergência e divergência aí, entre outros termos. Muito interessante, vai ser bem legal essa aula. Vamos lá, sobe a vinheta! Certo, pessoal? Então pensa numa esfera, certo? Numa esfera redondinha, assim, toda bonitinha, ela toda espelhada por dentro e por fora, certo? Então se eu partir ela no meio, eu vou ter duas partes. Então vamos analisar que essa parte aqui, eu vou analisar, tá vendo esses dois risquinhos? Indica o lado contrário do espelho, certo? Então se o risquinho tá de dentro, o espelho é do lado de fora. E se o risquinho está de fora, quer dizer que o espelho é o lado de dentro. Então eu peguei essa esfera e separei em duas partezinhas. E é ela que vai ser o nosso espelho esférico. E aí a gente vai aprender hoje a construir imagens e entender um pouquinho mais como que funciona a conjugação desses espelhos, ok? Então, voltando para cá. Quais são os elementos importantes que a gente tem para a criação de imagens em espelhos, certo? Então a gente vai ter o vértice, que é o V, que se você analisar, é exatamente o ponto de raio entre o centro da circunferência e a bordinha dela. Então a gente vai chamar isso de vértice. Entre o centro da circunferência e o vértice a gente tem o foco. E esse foco ele vai servir como um elemento muito importante, principalmente para a construção de imagens e para outras situaçõezinhas aí que a gente já vai ver. Então você vai ter dois tipos de espelho. O espelho, esse espelho aqui fechadinho dessa forma, com a parte espelhada por dentro, a gente chama ele de côncavo, certo? Côncavo, certo? E o espelho que tem que a parte espelhada é do lado de fora, a gente chama ele de convexo, certo? Então essa partezinha é bem interessante, então a gente precisa analisar de uma forma um pouco especial ela. Então esses três elementos eles são importantes para a gente saber como que as imagens vão se comportar, porque para cada posição que a imagem tiver, entre antes do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco ou em cima do centro, ou entre o centro e o vértice, a gente vai ter uma produção e uma imagem em um estilo diferente. E isso é muito importante para a gente conseguir interpretar essas coisas, ok? Então, com o espelho convexo, você pode ver que na frente do espelho a gente não tem nada. A gente só tem os elementos para a parte central. Então aqui a gente segue na mesma situação, deixa eu pegar o canetão aqui, onde aqui também a gente vai ter, seguindo aqui um centro de circunferência, e pra cá a gente não vai ter nada, mas a gente vai ver que o reflexo que a gente vai ter desse espelho, ele segue a conjugação desses pontos que estão antes dele. Então, primeiro, antes da gente começar com as imagens, vamos entender um pouquinho melhor como que funcionam as fórmulas pra gente aplicar a criação de imagem nesses espelhos, ok? Então, vão aqui comigo. Então, a primeira fórmula a gente já estudou nas aulas passadas, ela é a semelhança de triângulos que a gente vai ter, aquela mesma forma da semelhança de triângulos, onde a imagem sobre o objeto é igual a P', que é a distância da imagem até o espelho, e P, que é a distância do objeto até o espelho. Ok, pessoal? Fórmula que a gente já conhecia. A fórmula nova que a gente vai ter para descobrir a distância focal. F é foco ou distância focal. São nomes diferentes para a mesma coisa, ok? Então, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P, o mesmo P de lá de cima, mais 1 sobre P'. Então, o mesmo P' daqui de cima também. Então, você precisa ter esses dois elementos para determinar o foco, ou pelo menos algum dos outros dois para determinar o que está sobrando. Sacou? É um inverso da soma aqui, bem fácil, bem de boa. Outro cuidado que eu estou falando para vocês, pessoal. Vamos lá, não erra com isso. Lembra de sempre converter as unidades para a mesma grandeza. Se está em metro, transforma tudo em metro. Se está em centímetro, transforma tudo em centímetro. Ah, professor, e se tiver 1 centímetro e 1 metro, o que eu devo fazer? Escolhe uma que você acha mais fácil ou observa nas alternativas. O que a alternativa já dá de resultado? Por que eu falo em escolher mais fácil? Porque às vezes você tem uma dificuldade de multiplicar ou dividir um número com vírgula, então transforma isso para a grandeza que tem uma maior quantidade de casas, que isso ajuda você pelo menos nessa parte da multiplicação e na divisão. Mas o mais importante, observa nas alternativas qual a grandeza que está. É a partir dela que você consegue ter um norte ali para poder escolher. Tudo bem, pessoal? Então vamos dar sequência aí. A outra fórmula importante que a gente tem aqui é o quê? A relação do aumento. Onde o aumento linear que a gente vai ter da imagem
é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Uma outra forma para determinar o aumento também é o P' menos o foco dividido pelo P. Isso é uma outra forma de achar o aumento aí, que isso pode ser cobrado no exercício para ver qual é a relação da imagem quando ela é maior ou menor que o objeto que a gente está analisando. Então, o importante aqui também, pessoal, o foco, essa aqui é importantíssima que a gente sempre esquece, porque alguns exercícios de provas externas, eles pedem para a gente determinar o raio da circunferência que é feito esse espelho. O foco é o raio dividido por 2, então o foco é metade do raio. Essa que é a jogada, essa que é a parte importante. Então, se eu pegar 2 vezes o foco, eu tenho o raio. Se eu multiplicar, então, eu determinar o foco por alguma das fórmulas e fazer uma multiplicaçãozinha bem simples cruzada aqui, a gente consegue determinar o raio dessa esfera. E se sabe determinar o raio da esfera, o diâmetro e todos os outros elementos esféricos aí, já estão fácil. Então, lembra, pessoal, muito importante, para a gente poder dar sequência nessa aula com os termos que a gente vai utilizar, é importante você ter estudado já as outras aulas de óptica geométrica, que os termos e as posições que a gente vai colocar lá são os mesmos daqui. Então, beleza? Então, vou dar um pequeno corte aí para a gente atualizar a lousa. Então, pessoal, agora depois do corte, vamos entender um pouquinho como que é a construção das imagens em espelhos esféricos, certo? Pessoal, não tem segredo. Acompanhe os passos que eu vou falar aí para a gente entender e conseguir construir quando você tiver que fazer um exercício. Você pode dar uma analisada aqui que nós temos o quê? 5 situações para espelhos côncavos. Depois eu vou passar rapidinho a do espelho convexo, beleza? Então, vamos entender como que a gente vai criar a imagem. Eu vou ter o nosso objeto, certo? A nossa setinha aqui é o nosso objeto, ok? Acho que de cá fica melhor um pouquinho, certo? O nosso objeto. Esse objeto, ele vai ser refletida, a luz passada aqui, ele vai refletir uma luz, e essa luz vai ser refletida pelo espelho. Então você tem que lembrar dos conceitos da óptica geométrica. Quais são os 3 principais fundamentos? Reversibilidade dos raios de luz, independência dos raios de luz e propagação retilínea da luz. São os 3 principais fundamentos que a gente tem. Então, você vai ter o quê? 2 raios de luz saindo da pontinha da flecha, a setinha para cima, e isso funciona para qualquer situação. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um raiozinho que vai vir reto, vai bater no espelho, ele tem que voltar passando pelo foco e vem embora para cá, mas para a gente não é importante. A gente vai ter outro raiozinho que vai sair da pontinha da flecha, vai passar pelo foco, bater no espelho e vir retinho. O lugar onde eles se encontrarem vai ser exatamente o local onde vai formar a imagem. Então você pode ver, eles se encontraram aqui, então quer dizer que a imagem vai estar para baixo. Então ela vai ser uma imagem invertida e ela vai ser uma imagem real. A imagem virtual, ela tá para dentro do espelho, é o que normalmente a gente observa em espelhos planos, né? Quando você se olha no espelho, você vê a sua imagem lá no fundo, e uma imagem real, ela é projetada para fora do espelho. Parece estranho, né? Mas o editor nosso vai colocar aí para vocês entenderem como é que é. Tem alguns vídeos no YouTube bem legais sobre isso aí. Vamos lá, então ela vai ser real, ela vai ser para fora do espelho, ela vai ser projetada para fora do espelho, ela vai ser invertida, porque a nossa setinha está para cima e essa outra está para baixo. Isso que quer dizer um invertido, e ela vai ter um tamanho menorzinho aqui. A minha tá parecendo que tá meio igual que a gente fez meio sem a régua, você pode ver que o meu espelho não tá completamente côncavo, né? Tá um pouquinho aqui diferente, mas essa aqui, ela é menorzinha que essa. Sempre, mas o que é o importante? A posição do objeto é que vai definir o tipo de imagem que vai ser formada. Observa aqui que o nosso objeto, ele tá antes do centro de curvatura. Se o objeto, não importa, pessoal, se o objeto está antes do centro de curvatura, ela vai ser real, invertida e menor. Sempre, não importa a situação, ok? Então, o nosso segundo exemplo aqui vai ser o quê? Quando o objeto, nosso objetinho, nossa flechinha, então aqui a gente tem a imagem, né? Então, o nosso objeto aqui, ele está em cima, exatamente em cima do centro de curvatura. Quando ele está em cima do centro, a gente fez a mesma coisa. Veio retinho, refletiu passando pelo foco, passou pelo foco, passou refletindo. Aqui, como eu falei para vocês, está meio fora aqui do esquadro, mas você vai ter uma imagem em cima do centro óptico, da mesma forma, uma imagem real, também projetada para fora do espelho, também invertida, mas de tamanho igual, certo? Então ela vai ter um tamanho igual
a do objeto. Então isso é muito interessante a gente ver como que a gente consegue, só de mudar a posição do objeto em relação ao espelho, a gente consegue uma alteração dessas. Então, dando sequência aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Se eu pegar o meu objeto agora, certo? Pegar o meu objeto e adiantar ele um pouquinho, colocar ele entre o centro e o foco. Então a gente fez a mesma coisa, retinha, passou pelo foco, voltou retinho aqui. Mas só que vocês podem ver que aqui eu extrapolaria o espelho bem para lá para ele vir para cá. Isso ia fazer o que com uma imagem? Uma imagem real também, certo? Projetada para fora do espelho, de forma invertida também, mas só que agora de tamanho maior, a gente consegue um aumento no tamanho da imagem. Exatamente por essa diferença que a gente vai ter aqui. Isso é muito interessante. E isso é alguns conceitos de alguns telescópios e algumas coisas trabalham exatamente com essa situação para fazer um aumento numa coisa que a gente chama, numa situação que a gente chama que é a conjugação de lentes ou conjugação de espelhos. Isso é muito utilizado em vários tipos de dispositivos ópticos. Então, sacou? Beleza, entendeu aqui que agora a gente vai ter um objeto maior, uma imagem maior produzida. Agora vamos ver quando a imagem é imprópria. Quando a imagem for imprópria, quer dizer que ela está em cima do foco, certo? Quando ela estiver em cima do foco, aí vai ser uma coisa interessante pra gente aí. Nessa parte, você vai ver que você não consegue, você só consegue passar uma vez em cima do foco. A outra imagem você não consegue passar. Então esses raios não vão se cruzar e vão tender ao infinito. Isso, então a gente não vai ter uma formação de imagem, por isso que a imagem é chamada de imprópria, ok? Sem segredos, né? Então, o último caso nosso dessa situação aqui vai ser o quê? Quando o objeto está entre o foco e o vértice, certo? Lembrando aqui, pessoal, que toda situação onde a gente encontra nesse pontinho aqui é o vértice do espelho, certo? Então, entre o foco e o vértice, a gente vai ter o quê? Uma imagem agora diferente das outras, porque você vai estar ali passando aqui, ele vai ser refletido, aqui ele vai passar para cá, vir retinho, e vai ser emitido para frente, pegando pela linha do foco numa reta tangencial ao foco aí. Isso vai formar uma imagem maior, direita. Pode ver que é a única das imagens que é direita entre todas. E agora, em vez de ser real como todas as outras, a gente vai ter uma imagem virtual. Então, para a associação e a criação de imagens em espelhos côncavos, esses são os casos que a gente pode ter, certo? Os únicos casos que podem acontecer são esses. Então é muito importante que a gente analisa e preste atenção. E voltando, pessoal, o Enem, o que ele vai querer que você... Ele não vai querer que você construa uma imagem lá na hora. Isso aqui você precisa ter uma régua, precisa ter algum dispositivo, alguma coisinha ali para conseguir desenhar bonitinho e tal. Ele vai querer saber aonde que o objeto vai estar e que tipo de imagem que ele vai produzir. Lógico, se você conseguir desenhar, isso facilita um pouco, mas lembra, uma sempre vem descendo e a outra sempre vem retinha. As duas, uma hora ou outra, quando vai, depois quando volta ou quando tá indo, tem que passar pelo foco. Essa que é a dica de ouro. Beleza? Então vou dar só um cortezinho rapidinho pra gente falar dos espelhos convexos e a gente já volta, ok? Certo, pessoal? Agora a lousa pronta, vamos para essa última parte para a gente entender agora a conjugação e a criação de uma imagem, uma construção de uma imagem agora em um espelho convexo. Eu quero que vocês observem aqui, muito importante, pessoal. Tá vendo esse sinalzinho? Esses dois tracinhos indicam que a área espelhada está do lado contrário. Então, essa é a área espelhada aqui que a gente vai analisar, que a gente vai discutir hoje. Beleza? Então aqui, não importa a situação que você tá. A gente tem o nosso objeto aqui, certo? O nosso objeto, e não importa a distância que ele tá aqui, lógico, não pode ser mais tanto para o infinito, que senão a gente não vai ter a formação da imagem. Mas o que acontece? Como os elementos da circunferência dos espelhos estão pro lado de dentro da área da circunferência, então não importa a posição que ele vai estar aqui. Para qualquer espelho convexo, a gente vai ter para a formação de um tipo de imagem só, que ela vai ser mesma regrinha, a gente vem uma retinha, bate para cá, mas e aí, não tem que passar pelo foco? Exatamente, passa pelo foco. A outra aqui, ela vai direto para o centro óptico, certo? Na onde elas se cruzam, vai ter uma formação de uma imagem. Uma imagem, lembra, o espelho é aqui, não está do lado de dentro? Então, uma imagem virtual, direita, porque está na mesma posição, está para cima, direita, e uma imagem menor, certo?
Então, pessoal, essa foi a aula de conjugação de espelhos côncavos e convexos. Uma coisa importante, tá com dúvida de como que é um espelho côncavo e um convexo, o que que é esse círculo espelhado? Pensa na colher. Uma colher, o lado dela fechadinho de dentro é o lado côncavo e o lado de fora, que é o lado mais redondinho, é o lado convexo. Então, dá uma observada para você ver a imagem que é formada dentro da colher, para você entender um pouquinho o que está acontecendo. Beleza, então, pessoal, aguardo vocês na próxima aula. Agora, muito importante, temos os exercícios, vários exercícios lá na plataforma. Façam os exercícios para gerar dúvidas, pessoal. E coloque lá nos comentários e vamos discutir, vamos criar conhecimento, certo? Então, até a próxima aula e não perca a cabeça!